Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um CoutoCast. Eu, Anny Couto, escritora e terapeuta, trazendo para vocês o episódio 2 da temporada de setembro. E aí, você assistiu o episódio anterior? Conta tudo. Deixa aí o seu comentário aí no chat e conta como foi a sua experiência do episódio anterior. Mas olha só, antes de começarmos, vai lá, assina o canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like, vai compartilhando pra galera, porque o tema de hoje, se você assistiu o episódio anterior, você já tá sabendo do que nós vamos falar hoje, tá? Quero agradecer desde já a todos os nossos apoiadores, a GS Distribuidora, a Arte Modular, o Instituto Arte da Fé, e, claro, a nossa convidada, a Jacilene, que está aqui para trazer para vocês o tema da segunda temporada, onde nós vamos aprender um pouco sobre as correntes invisíveis. Vocês estão acompanhando aí, vocês entenderam que dentro dessa próxima temporada, a gente vai estar falando um pouco mais sobre a parte do desenvolvimento pessoal. E, claro, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre as emoções e a identidade. E aí, Jácio, o que é que o nosso público, o que é que o nosso espectador espera hoje? O que é que ele vai receber hoje com esse episódio? Fala um pouco aí para eles. Gente, vai ser algo sobrenatural, né? Vai ser algumas situações, alguns spoilers que a gente vai trazer para você entender quais são essas correntes invisíveis que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Sobre correntes invisíveis, né? Dentro do âmbito emocional. A gente sabe que tanto existem as emoções positivas e as negativas. No episódio anterior, você trouxe uma curiosidade sobre a dor do joelho, onde a dor do joelho é um indicador de que a pessoa não consegue ir além. Quer ir, não consegue. Quer ir, não consegue. Qual outro indicador que o nosso corpo, de repente, ele pode nos mostrar que está relacionado a esse quadro emocional e que ele interfere também nessa descoberta ou nessa construção da nossa identidade? Então, nós estamos nesse tema, né? Navegando no corpo. Por exemplo, assim, quando olhamos para o mar, a gente não vê a profundidade do mar. A gente vê a superfície. Nós não conseguimos ver o que é que está passando ali por dentro, né? Lá profundo, se tem peixe, tem tubarão, se tem golfinho, se tem tilápia, se tem, né, se tem água. Qual é o ecossistema? Qual é o ecossistema, né? Eu estou vendo apenas aquela superfície. E essas correntes invisíveis é do mesmo jeito. Eu consigo ver
a superfície. Eu consigo ver Anne aqui, mas eu não consigo enxergar o que está dentro. E o nosso corpo é assim. O nosso corpo, ele tá cheio de situações, de coisas que estão profundas, né, dentro da gente. Então, quando você pergunta qual outra situação, né, eu trouxe lá aquela questão da cervical, né, de trapézio, mas tem os ombros também, né, o pessoal que quer levar o mundo nas costas, né, que acha que tudo eu preciso levar pela força do meu braço, né, aquela pessoa muito, que tem alguns palestrantes que dizem que é aquela mulher que tem gosto de café amargo, né, que tem gosto de café amargo. Então, aquela pessoa que acha que a conquista dela é por muito esforço, é por muito fazer, é por muito carregar. Então, ela carrega, carrega, carrega e tem. Então, tem uma patologia que a gente chama que é epicondilite de tenista, né? De tenista, tem ou de golfista, né? Que o pessoal, né, Sim, trabalha sim, muito sim. isso. Então, nós temos uma articulação aqui, que é a articulação do rádio com a una. O rádio, que a gente chama que é o polegar, que é a anteninha do rádio, e a una, porque é una, que é uma só, né? Então, quem é que faz essa pronação e essa supinação? É o rádio, que ele se articula nessa una. Só que esse, né, a gente tem dois ossinhos aqui que a gente chama de epicôndilo, que é onde se insere esses músculozinhos. Então, portanto, por a gente, né, girar o tempo todo, e se eu não tenho essa lição, eu acabo tendo essa inflamação, né, epicondilite, né, uma Sim. ite, uma inflamação desse Do desse tendão, né? tendãozinho, certo? Então, quando eu tenho algo aqui que eu não tenho essa profissão de estar o tempo todo fazendo, né, esse esforço, Sim, esse né, movimento. esse movimento, o que é que está relacionado aqui? Aí a gente vai avaliar se é lateral ou se é medial, Quando é lateral, né? fora. Então, quando é lateral, a gente tem que ver, é direito ou esquerdo? Então, se é Esquerdo. o esquerdo, né, está relacionado geralmente à mãe, ou né? Quando é do outro lado, está relacionado ao pai. Ou Olha. insatisfação no trabalho, né? Está insatisfeito com alguma coisa, né? Referente a algo. Então, tá relacionado a isso também. Então, tá lá o tempo todo que é a famosa dor de cotovelo, não tem? Sim, A insatisfação. a tendinite, né, que é muito comum, as pessoas até associam também, inclusive para quem trabalha hoje, né, muito tempo no computador e etc., eles associam muito esses sintomas a esse excesso de atividade, né? E aí, quando você traz agora que é algo que está relacionado a uma insatisfação no trabalho, ou algo relacionado a um familiar, seja o pai ou a mãe, de acordo com o lado, é uma outra curiosidade que você está nos trazendo, porque assim, o lado esquerdo a mãe, o lado direito o pai. O porquê disso? Né, como é o corpo que fala, né? O corpo, né? Nós temos, né? A gente chama que são os eixos. Tem os eixos e tem os planos sagitais, né? Falando na anatomia, né? Então a gente tem, né? O nosso corpo, a anatomia, ele divide por partes, né? Processo transverso é o que divide, né? De cima para baixo. Coronário é o que ele coloca o corpo assim no meio, ele corta aqui, né? Então tem são vários eixos, e esses eixos eles se relacionam entre si. A matemática explica, né, bem isso, né? A matemática, a física, que é onde os eixos eles se relacionam. Então, tipo assim, é lateral, medial, né? Inclina, não inclina, flexiona ou estende, se roda ou se não roda. Então, um está sempre relacionado ao outro. E aí a gente vai lá para aquela situação das doenças biopsicossomáticas. E aí ela vai trazer essa situação, né? Qual é o eixo mais que está pedindo, né? Qual é o lado que você está inclinando, né? Está inclinando para o lado da mãe, para o lado do pai. Então tem aquela história, né? De puxou a mãe, de puxou o pai. Sim.
E aí o corpo, ele automaticamente ele vai falar sobre isso, né? E quando a gente está associando a situações emocionais, o que que essa corrente visível ela quer nos dizer? O que é que ela está querendo nos mostrar? Ela tá querendo me mostrar que tem alguma coisa errada. O que ela sempre vai falar, né? A gente vai lá para trás. Então, na sua infância, né? O que foi que aconteceu lá? Porque quando a gente fala de invisível, é algo que você não lembra, que está lá no seu inconsciente, né? O que aconteceu lá na sua infância que você somatizou, internalizou. Às vezes é uma situação do cotidiano. Tá lá os adultos, que antigamente o pessoal dizia, olha, quando tinha adulto, criança não ficava. Sim. Às vezes a criança ia falar, o pai disse, se cale. Às né? vezes os adultos não precisam nem falar, né? É, Era onde só adulto olhar, né? tá, onde adulto tá, a criança não fala, não pode passar pelo meio. Às vezes chamou essa criança a atenção, constrangeu, e aí ela calou, absorveu, e você não sabe qual foi o significado que essa criança, esse adolescente, né, esse pré-adolescente deu naquele sentido. O significado que ele deu é que está alojado lá no corpo. Na mãe, o que é mais comum no caso, quando esses sintomas ele está associando um significado? O que, que seriam mais comuns esses significados, por exemplo? Não tem algo assim muito comum. No corpo falando, né? Então, porque vai depender o que ele deu, né? O significado. É igual o amor, né? Então, tem um livro que fala das 5 linguagens do amor. Às vezes eu não sei qual é o significado do amor, qual é a linguagem do amor. Então, para mim, a linguagem do amor, dependendo do ambiente onde essa criança viveu, é meu pai bater na minha mãe ou xingar na minha mãe e à noite eles estão dormindo dizendo que se amam. Então ele acha que se bater, se gritar, ali ele deu um significado. É onde entra aquele processo de construção da identidade, né? Baseado, Pronto. baseado na Que a experiência do gente ambiente. vai basear na experiência do ambiente. Então, às vezes, tem pessoas que viveram num ambiente que não tinha palavras de baixo calão, né? Palavrões. Não ouviram palavras muito, né, pesadas. Então, se hoje ele, como adulto, vai num ambiente onde pessoas estão falando certo tipo, para ele gera um desconforto. Porém, tem pessoas que viveram nesse ambiente onde xingar era normal. Que aonde É chega. normal. Às vezes ele nem fala, mas ele escuta, para ele não gera nada, Sim. né? É Ele não indiferente, é né? indiferente, porque ele acha que aquilo ali é comum. Né? Então, se eu tô do lado direito, está sempre relacionado ao meu pai, se tem alguma coisa, eu tenho que descobrir o que foi ali, né? O que foi, né? Abandono, né? Ausência, eu não sou amado, entendeu? Eu não sou importante, né? Meu pai não me ama. Então, tem uma pastora que ela é cristã, que ela é claro, né, pastora é cristã, né, que ela é palestrante, eu quis dizer, e ela fala o seguinte, que o pai dela a abandonou e ele se envolvia com outras mulheres. Então, mulheres que se envolviam com muitos homens, ela achava que o pai amava por conta daquilo. Então, ela Sim. começou a se envolver também, para dizer, olha, eu faço a mesma coisa, então me amem. Caramba. Repare, né? Então, como é O que ela construiu na mente dela, o que né? construiu na mente dela. Então é aquilo, né? O pai, eu tava, não sei quem foi que eu tava conversando, não sei se foi um paciente, não sei. Não, eu fui comprar eu tava em um lugar, assim, às vezes as coisas acontecem, sabe aquelas coisas que acontecem? Sim, de forma aleatória, De né? forma aleatória, e eu fui comprar um acessório nesse lugar. E aí o cara falou com a menina que estava lá na recepção de uma forma pesada, grosseira, vamos dizer que uma comunicação violenta. E aí ele disse, não é, que mulher é assim, né? Tem aqueles jargões, que mulher é sempre assim, Sim. mulher gosta disso, mulher gosta daquilo. E aí eu disse bem assim, a forma com que você trata as mulheres é a mesma forma que você vê sua mãe.
Ele engoliu seco. Porque com certeza era o que ele viu, o pai, como ele viu o pai tratar a mãe. É a forma com que você vê a sua mãe, é a forma que você trata as mulheres. Menina, esse menino ficou assim, ele disse, eita. Ele agora assim, ele diz assim, a senhora pegou pesado. Aí eu disse, é. E se você tem filho ou filha, o marido que sua filha vai procurar é o espelho que você é hoje para ela. E aí ele ficou assim pensando, eu digo, pense nisso. Eu Não, acho e sem que contar que assim, né? De repente, como ele trata a filha também, acaba atraindo também um replicar de Então, padrão, né? exatamente, então é um padrão, né? Tem aquela história das Marias. Então, né, as filhas de Maria, né, que Sim, sempre sim. passa, que é aquela repetição, a criança tá lá estudando, né, escrevendo aí, ô Sim. Maria, venha varrer o terreiro, ô Maria, que não sei, fica aí desenhando o seu nome, pra que isso? Venha pegar água, venha lavar, tal, tal, tal. Aí a mãe, a avó, e vai Vai passando, passando de né, geração de para geração em geração. geração. Então eu preciso entender e aquilo ali a pessoa vai lá até chegar um que quebre essa Essa corrente corrente invisível. invisível. Você trouxe agora esse exemplo e aconteceu algo na minha família, né? Eu sou a mais velha, né, de seis filhos de minha mãe e a mais velha também dos netos de minha avó. E assim, eu vim de uma geração de mulheres aonde o exemplo que eu vi das minhas tias, da minha avó, é aquele exemplo de que casar, independente do que você passar, você tem que tolerar, você tem que suportar, porque você tem que ser uma mulher casada, né? Não importa se você é violentada, se você é agredida, independente da natureza, mas você tem que suportar, porque você tem que ser o título de mulher casada. Minha mãe quebrou esse padrão. A minha mãe quebrou esse padrão. No entanto, eu acabei replicando um padrão dela, mas construí novos caminhos para as minhas filhas. E um deles é a questão de construir o seu próprio legado. A minha mãe, quando se separou do meu pai, ela passou a ser mãe solo, mas teve vários relacionamentos. No entanto, ela procurou construir a sua autoindependência. Eu repliquei esse padrão. Só que dentro da minha família, da parte de mãe, as minhas tias e minhas primas, então, nenhuma delas se formaram. Estudaram, papai se formou. Já na minha família, eu não cheguei a estudar, não tive a mesma oportunidade que as minhas filhas, só estudei até o 5º ano primário. Então, eu vim investir em estudo já depois de adulta. No entanto, as minhas 2 filhas se formaram, estudaram. Inclusive, uma delas tem 2 formações. Quando foi esse ano, foi a colação de grau de uma delas, e eu fui lá, postei uma foto, fiz lá todo um discurso, né? Honrando aquele ciclo que eu estava quebrando, que estava rompendo da minha família. De mulheres que, né, eram se tornaram vulneráveis, digamos assim, né? Às questões sociais, ao que o patriarcado vendia. E aí eu trouxe no discurso a questão das minhas filhas, né? Não ser pessoas, mulheres medíocres. Só que naquele discurso eu estava me referindo às minhas tias, à minha avó e até à minha mãe, que até então ela não construiu nada, não chegou a ter uma formação acadêmica, construiu o próprio legado. E aí uma amiga de trabalho da minha irmã viu esse discurso, aí chegou para ela e disse, sua irmã botou uma postagem lá, chamou você de medíocre. Só que o termo que eu estava utilizando era no sentido de a gente quebrar um ciclo, porque as minhas irmãs também estão vivendo esse processo. Inclusive, essa irmã que veio me questionar sobre essa publicação, tem uma filha que fez 4 anos agora. Ou seja, ela também está caminhando pelo mesmo caminho que a minha filha, né, de construir o próprio legado, de estudar, se formar, porque a minha filha é a primeira neta, a primeira bisneta de minha avó, a primeira neta de minha mãe e a minha primeira filha tem uma formação acadêmica. Então, dentro do discurso, eu falava sobre isso, de quebrar realmente esse ciclo que vinha, né, de mulheres que, infelizmente, não se permitiram a usar. Então, quando a gente fala de replicar padrão, de quebrar essa corrente, sabe, de entender que a gente tem sim essa possibilidade de olhar para situações, porque felizmente as minhas filhas também,
principalmente a Raquel, ela viu situações de violência dentro de casa, ela viu um pai violento e abusivo dentro de casa. No entanto, ela viu uma mãe que, mesmo passando por aquela situação, decidiu recomeçar, decidiu lutar e decidiu proteger elas delas viverem algo desse tipo. E graças a Deus eu consegui, né? Só que quando eu trouxe essa informação, soou distorcido, soou como uma agressão, soou como uma ofensa, e que na verdade não era uma ofensa. Porque partiu de mim, a filha mais velha da minha mãe, quebrar esse ciclo e tá abrindo o caminho para as minhas irmãs da sequência. Foi nessa visão que eu construí essa narrativa. E aí é onde entra esse papo que nós estamos tendo agora aqui, porque tá isso tudo associado à inteligência emocional, espiritualidade, autocuidado, trazendo para essas novas gerações essa visão de que existe uma barreira, existe uma linha invisível, mas você tem como romper ela uma vez que você descobre a sua identidade, você encontra a sua identidade, você descobre quem você é. Sim, é sistêmico, né? O sistema, né? Quem fala muito disso, de sistema, é assim. Quem fala muito de sistema familiar é a constelação, né? Sim, A constelação sim. familiar fala muito sobre isso, né? De pertencimento, né? Então ele Pertencimento, exato. trabalha nas leis, na lei, né? Do equilíbrio, da ordem e do pertencimento, certo? Quando eu chego a falar de legado, o que é que eu vejo, né? Ele fala de honrar quem veio antes de mim, independente o que essa pessoa fez. Essa pessoa fez algo porque ela só tinha aquilo para fazer. Ela só tinha aquilo para dar, né? Quando a gente se posiciona, né? Tô falando, né? Eu tô entendendo o que você quis dizer, mas a pessoa que tá lá recebendo, ela não entende, né? Ela se acha que acabou diminuindo ela. Ela se vê que ela tinha essa mentalidade medíocre, mas ela não entende que ela tinha essa mentalidade medíocre, que não é uma mentalidade medíocre, porque ela não sabe. Porque quando eu me torno medíocre, é quando eu tenho um acesso, quando eu tenho uma informação, ou quando eu tenho um recurso e eu não uso E não isso. usa, exatamente. Eu não Foi exatamente uso. esse papo que eu comecei a conversar com Né? ela. Eu digo, Então, quem lhe passou de uma forma né? distorcida Então, esse discurso. eu sei, mas eu decido permanecer. Então, a minha avó, a minha mãe, a minha bisavó, elas só me deram o que elas tinham. Então, aquilo que ela tinha era o melhor que ela tinha para dar. Então, a linguagem do amor, ela fala isso, Sim. né? Eles falam isso, né? Como é que eu me comunico amando? Então, tem um cara que ele fala o seguinte, que o pai trabalhava todos os dias, e aí quando ele voltou para casa, num determinado dia que ele foi trabalhar, quando chegou em casa, a mulher tinha ido embora e tinha levado o filho dele. E aí ele continuou trabalhando, ele silenciou, né? Viveu aquela dor, ele construiu novamente outra família, teve 3 filhos. E lá nesse trabalho ele viveu vários anos e no horário do almoço dava uma paçoca. E essa paçoca ele guardava no bolso, o pai não abraçava, não beijava, não dizia que amava, não brincava, nada. Mas ele trazia essa paçoca. E essa paçoca ele dividia entre 4 pessoas, só que ele só tinha 3 filhos. Ele cortava em 4 pedaços e ele dizia que aquele outro pedaço era do irmão dele mais velho. O pai dele, ele não sabia dizer que amava. O pai dele, ele não sabia abraçar. Mas era a forma que ele de dizer que amava. É a forma que ele dizia que amava. E ele amava os 4 por igual. Entendeu? Ele entendia que ali tinha um filho, que ali tinha... Por mais que não tivesse presente na vida dele, mas e fazia ele parte falava, da vida dele. eu tive uma conversa com uma paciente minha. Foi uma paciente, foi uma amiga, meu Deus, deixa eu ver quem foi. Me traz a memória, Senhor. E ela, me lembro. Foi Delva, Noli, da Delva Joias. Sim, conheço. E ela tem 2 filhas, né? Uma mais velha e uma mais nova. Só que a mais nova, ela era gêmea. E o irmãozinho faleceu no parto. Sim. E ela sempre dizia que tinha 2 filhas. Eu disse, não, você tem 3 filhos. Você tem 3 filhos. E tinha outra que tinha uma só. E isso aconteceu na mesma semana. É interessante até isso aqui, eu pensando agora. Que tinha uma só e ela disse que tinha perdido 2 filhos. Eu disse, não, você tem 3 filhos.
E ela disse, mas eu nunca contei. Eu digo, mas aquelas crianças existiram. Existiram, exato. Entendeu? Então, quando o óvulo fecunda ali, a primeira Gera coisa vida. gera vida. Gera vida. Tinha uma vida ali. E lá no céu você vai encontrar com essas vidas. Então, você não tem um filho, você tem 3 filhos, né? 2 estão lá no céu. Ela começou a se emocionar. Ela eu nunca pensei isso, eu nunca falei. Não, você fala, não, eu tive 3 filhos, teve 2 perdas e tenho essa aqui. Então, você tem 3 filhos. Então, a gente precisa colocar a ordem do pertencimento. Olha, você teve um irmãozinho, seu irmãozinho foi gerado aqui na barriguinha, mas o seu irmãozinho virou uma estrelinha. Tá lá no céu, mas você tem. Veio antes de você ou depois de você. Então, o que é que a gente faz? A gente exclui, né? Então a gente exclui como? A gente exclui quando a pessoa não tem uma formação, a gente exclui quando a pessoa não tem um entendimento, a gente exclui quando aquela pessoa não está no mesmo patamar, e a gente vai excluindo até na morte. A gente exclui, certo? Não, eu tenho tanto irmão. Esse já foi e esse tá. Não, nós somos então. Não, quantos irmãos você tem? Não, eu tenho. Mas não, você tem que incluir aquele irmão que faleceu. Somos em 6, 7, 8. Eu sou a terceira, eu sou a quarta, eu sou a quinta. Né? Quem você é dentro dessa ordem? Eu preciso entender Sim, em qual posição em qual posição eu é, tô. eu tô. Né? Que parte você faz desse ecossistema, que né? parte você faz desse ecossistema? Então, tem algumas coisas. Eu sou curiosa. Eu amo estudar. Então, se uma pessoa está me falando algo, eu não tomo aquilo como verdade. Eu vou estudar um pouco sobre aquilo. Eu quero entender, porque eu não quero nem julgar e nem falar besteira sobre aquilo. Então, às vezes, né, o que é legado, eu sempre digo o seguinte: quem carrega o reino do céu não deixa rastros do inferno. Quem carrega o reino não deixa rastro do inferno. O que eu preciso entender, o que é que eu aprendi com a minha mãe? Minha mãe não tem estudo. Minha mãe nunca teve estudo. Minha mãe, a minha avó, ela faleceu não, ela se suicidou, ela tomou chumbinho. Minha mãe tinha meses, tinha 1 aninho e o irmão dela tinha meses e eram em 12. Caramba. Então, naquela época, tinha vários padrinhos. Então, Sim. cada família pegou um para criar. Então, o pai deu, né? O pai dela deu. Então, minha mãe foi criada praticamente como escravo, criada em famílias de branco, negros. Minha avó era branca, dos olhos azuis. Né? Eu tenho primos aí, né? Eu não peguei essa genética, minha gente, da minha avó. E aí, né? Então, na família onde minha mãe foi criada, minha mãe negra, ela não teve uma boa experiência, né? Então, o que é que ela recebia? Quando crescer, vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo, fora de situações que ela passou, A questão né? da vulnerabilidade, né? Então, não teve No nenhum modo tipo de geral. estudo, só que minha mãe veio para Aracaju, minha mãe é da Bahia, veio para Aracaju, trabalhar em casa de família. Depois minha mãe conheceu meu pai e ela começou a empreender. Então, que chamava antigamente de camelô. Então, ela Sim. fazia detergente, ela vendia no carrinho de mão, na galinhota, com minha irmã. Aí teve a minha irmã mais velha, eu tenho outra irmã, sou a terceira, né? Porque ela teve uma, perdeu, teve minha irmã, tem a minha irmã que ficou na posição da mais velha, né? Que é a segunda, eu sou a terceira. Então, botava a Jaqueline no carrinho e saía vendendo com a, com a fralda amarradinha na cabeça e saía vendendo. E aí depois ela colocou uma barraca, e aí minha mãe, muito criativa, minha mãe fazia bambolê, minha mãe fazia lacinho, minha mãe fazia, né, aquela xuxinha, aqueles laços, a coisa mais linda do mundo. Minha mãe é muito inteligente, mas qual era a linguagem do amor da minha mãe? Madeira. A minha também. A minha também é da área artística, digamos assim, Entendeu? também. Mãe fazia sofá. Então, Mãe era, até hoje, em já viajei Brasil afora, nunca vi uma mulher com a profissão dela, Então, tapeçaria. minha mãe aí Mas a linguagem dela também começou era... colocou uma loja, né? Então, ali na Santa Rosa, do Padre Franco, minha mãe era muito, muito conhecida. Então, ela negociava sem saber, tipo, comprava, vendia, passava troco. Tipo, uma pessoa que nunca foi para a escola, mas eu tinha vários problemas emocionais com minha mãe, né? De questão de rejeição, a questão daquela educação de punho forte. Por quê? Sim. Foi o que ela aprendeu apanhando.
ela não sabia falar outra coisa. É. Ela aprendeu a apanhar, apesar que eu não apanhava, viu? Que eu era muito quietinha, eu era quietinha, né? Então, eu não apanhava. Ela sempre disse, essa daí era a que menos apanhava. Essa que menos apanhava. Jaqueline era que sempre que a minha, que a minha irmã, né? Jaqueline era que apanhava mais, mas essa nunca apanhava. Então, minha mãe, a linguagem que ela tinha era essa, né? E eu repliquei de uma certa forma na mesma situação, né? Na mesma medida com ela, né? Então, coisas que eu dizia bem assim, eu não vou fazer com meus filhos. Mas eu não fazia o que minha mãe fazia, mas eu fazia de outra forma, Sim, que não sim. deixava de ser uma Uma violência, uma violência. agressividade, né? Então, quando eu entendi, né, as minhas correntes invisíveis e que fazia eu separar e saía da minha ordem, né? Porque minha mãe veio antes de mim, ela para mim estar aqui hoje falando, ela pagou um preço. Isso. Ela pagou um preço alto, altíssimo. E eu preciso honrar. A única é uma promessa, né? É um mandamento É com a ordenança com promessa, promessa. né? É. Né? É com promessa, um mandamento com promessa. Honra para que seus dias sejam. Se não honra, seus dias não serão, né? Sim. Então, eu saí da minha ordem, né? Eu saí da posição de filha e queria me tornar mãe. Quando é que eu saio da minha posição de filha para me tornar mãe? Quando eu digo que minha mãe fez errado, quando eu digo que minha mãe errou, quando eu digo que meu pai, né, ou que meus tios ou pessoas que vieram antes de mim fez alguma coisa. Eles não fizeram nada de errado. Eles só fizeram aquilo que eles sabiam Que fazer. sabiam fazer. Ponto. Eu vou honrar eles na medida do que eles me deram. Porque se eu tivesse lá no lugar deles, lá atrás, será que eu faria diferente? Talvez eu faria até pior. Né? Você trouxe um ponto agora que me chamou, me trouxe um insight. É muito comum a gente se preocupar com essa questão de honrar as gerações anteriores à nossa, né? De validar e compreender que eles nos deram aquilo que era o melhor que eles tinham, né? Com os recursos que eles tinham. Só que a gente comete uma falha quando se refere a nós mesmos. A gente sempre tem aquele mau hábito de se culpar, de se cobrar demais, principalmente quando a gente ocupa esse lugar de mãe e de pai. A gente quer sempre fazer pelo filho aquilo que nós não tivemos dos nossos pais. Eu vou trabalhar para oferecer para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. E que hoje, né, depois de alguns processos que eu vivi, eu entendo que é uma falha que nós, como pais, comete. Porque a gente acaba, como nós falamos no episódio anterior, a gente acaba trazendo uma geração de pessoas fragilizadas. Exatamente. A gente acaba formando uma geração de pessoas, sabe, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de resiliência. Quando a gente tem essa consciência de que a gente se preocupa demais em honrar e entender que a pessoa, nossos pais, nossos ancestrais, eles nos entregaram tudo que eles podiam com o recurso que eles tinham, mas que a gente não faz isso mesmo, o mesmo conosco. Como é que a gente consegue trazer a consciência para que essa pessoa ela consiga construir a sua identidade respeitando também essa situação? Você já respondeu, respeitando. Né? Porque, imagina, é muito comum a gente querer cobrar demais de nós, porque os nossos pais não, mas vão fazer. E isso, quando a gente fala de correntes, é uma corrente também. É uma corrente. É uma corrente que a gente acaba não é que a gente não quer, mas acaba relutando para quebrar ela, para romper ela. Porque entender que eu também estou entregando o meu melhor com os recursos que eu tenho. Eu recebi. Claro que as minhas tias, a minha avó, a minha mãe não teve acesso aos recursos de caráter, de conhecimento que eu tenho. Sim. Então, eu consigo mudar a minha rota baseado na minha busca, baseado nas descobertas que eu obtive. Mas aquela mulher que está nos assistindo agora, que ainda não viveu isso, como é que ela pode agora ter esse encontro com ela mesma, construir essa identidade, além do autorrespeito, além da autocompreensão de si mesma? Primeiro, fazer essa autoanálise, né? Examinar. Né? Não é eu refazer minha rota, é eu continuar na minha rota. Porque, às vezes, né, quando a gente sai da rota,
que do nosso propósito, que é o nosso propósito, foi por alguma situação ou circunstância que aconteceu na minha vida. Né? Então, a palavra diz que os sonhos do Senhor, eles são melhores do que o nosso. Né? Então, ele diz que ele escreveu todos os dias da nossa vida. Né? Então, Deus não escreveu, ó, Carla vai nascer tal dia, mas com tal idade ela vai ser abusada, né, sexualmente, ou então ela vai apanhar, ela vai sofrer isso, ou ela vai quebrar, ou ela vai passar por alguma situação. Deus não escreveu isso, né? Deus não escreveu. Então, ele fala o seguinte, vocês que são maus, né? Se um filho lhe pedir um pão, você vai dar uma cobra? Aí diz que não. Tipo, ele fala, vocês que são maus, né? Não tem coragem, imagine eu. Então, ele fala, imagine eu. Então, a gente segue, né, a nossa rota, mas tem os obstáculos que vão Os aparecendo. acidentes de percurso. Vão aparecer, né? Vão aparecer, né? Então, tipo, não é um quebra-mola, né? A gente para no quebra-mola, né? O quebra-mola não pode parar o seu trajeto, né? A sua jornada. Não pode ser um quebra-mola, um quebra-pau, um quebra-tudo. Então, nós vamos estar ali, mas a gente vamos continuar. Passa, pula, busca, derruba esse muro, né? Se eu preciso seguir, né? Eu preciso entender que aquilo ali eu tenho um alvo, eu tenho um foco. Então, as mulheres, né, que talvez estejam com essa identidade deturpada por alguma coisa, a insegurança, a sensação de incapacidade, a sensação de abandono, de rejeição, né? Então, Augusto Cury, o que é que Augusto Cury fala? A nossa mente mente. Ela mente quando? O tempo todo, toda hora, a todo instante, continuamente. E a Bíblia também fala, né, que a gente não deve deixar Não as se nossas emoções, que as emoções ela tá relacionada ao quê? O que a gente tá ali nutrindo na nossa mente. Exatamente, né? Então, Não engane o vosso uma coração. vez eu tive uma conversa com uma pessoa que o Senhor diz bem assim, ó, né? Não se perturbeis o vosso coração, né? De tudo que deves guardar, guarda seu coração, que dele flui Exatamente, águas da as fontes vida, de vida. né? Então, ele diz bem assim, né? Quem conhecerás o coração do homem? Nem eu mesmo conheço meu coração. Nem eu mesmo conheço, porque o homem, ele é o momento. E né? quando Ele- e como a gente entende que o coração é a sede das nossas emoções e que a emoção está muito relacionado Nosso ao coração tá- ambiente, Exatamente. né, a circunstância, então a gente realmente é algo que O coração do homem é enganoso. É Quem está enganoso. dizendo isso é Deus, não sou eu, né? A gente se engana o tempo todo, né? O tempo todo. Então, entre o bem e o mal, quem é que ganha? Entre a luz e as trevas, quem é que ganha? a luz. Não, vai ganhar quem você alimenta mais. No meu caso, a luz. É, Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se eu for hoje observar tudo que eu vivi, inclusive o mês passado no acidente, é a luz. sabe? E a pessoa olhasse para mim, moça, a senhora tá tão tranquila. Eu digo, moça, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente esperar, porque nessa circunstância, entre outras, foi a luz que venceu. É Eu a luz que escolhi manter a minha Porque paz. você já tinha a luz. Eu Você escolhi. já tem a luz, você desenvolve a luz e você vive a luz. Então, não é sobre mim, é o que está, É o que está dentro de dentro. mim e sobre mim. Porque se for pela essa carninha aqui, Ave Maria do céu, eu costumo dizer, eu digo, nem eu me queria, é só Jesus. Aí, Só Jesus que me voltando, quer. vamos trazer agora um pouco de tudo isso que nós estamos conversando, sobre, relacionado à experiência que as meninas vão viver no evento, né? Relacionado a elas lá a bordo. Elas vão viver uma experiência onde elas vão aprender a soltar essas âncoras, né? A soltar, quebrar aquelas Exatamente. correntes que as prendem. Qual vai ser a dinâmica? Como é que você pode estar passando um pouco de como elas vão viver essa Você experiência? trouxe a palavra-chave, a âncora, né? Então, onde é que nós estamos ancorando as nossas expectativas, né? A nossa identidade, né? Então, eu me espelho a quem? Eu estava falando hoje, justamente antes de eu chegar aqui, falando dessa questão do espelhamento. Eu disse, olha, vou trazer um exemplo bem clássico para a nossa área, né? Da espiritualidade. Sim. Aí teve uma vez um rapaz disse, porque o pessoal
da Universal, eles sempre falam assim, de um jeito, né? Eles sempre falam dessa forma. Nós temos um neurônio chamado neurônio espelho, você sabia? Que ele espelha tudo aquilo que ele vê, né? É onde a Se gente eu ativa o rapport também, né? É o rapport. Se eu passo um determinado tempo convivendo com aquela pessoa, Isso. se eu passo um determinado tempo ouvindo aquela pessoa, inconscientemente eu vou começar a espelhar o comportamento, o gesto, as A vontades, entonação de voz, os- tudo. tudo, É. tudo. Então tem as pessoas às vezes pegam uma criança adotiva, né? Diz, menino, não tem quem não diga que é seu esse menino. Menino é igualzinho, até a nossa musculatura da face. Ela começa a espelhar o gesto, o jeito que Pela fala, a questão da boca, convivência. o andar, né? Então, é aquela história, né? O líder, a equipe é o espelho do líder. Sim. O líder Né? lidera pelo exemplo. Lidera, então, nós somos espelho, né? Imagem e semelhança do Senhor. Nós temos esse espelhamento, né? De pessoas. Então, quando eu falo onde é que eu estou ancorando, né? Eu preciso olhar para quem eu sou imagem, de quem é que eu sou imagem, de quem é que eu sou semelhança. Às vezes eu ancoro em alguém, num relacionamento que eu tive, né? Numa perca que eu tive, né? Em um chefe, em um líder, num pastor. E aí, quando eu perco isso aqui, né? Quando isso aqui me frustra, aí Às vezes, tem pessoas que ancoram até em alguém ou algo que ela queria ser ou queria ter. ser. E quando não conquista, é onde entra também essa questão da frustração. Exatamente. Então, né? Então eu estou ancorando em quem? Onde eu deveria ancorar a minha identidade, eu não estou ancorando, né? O que é que Deus fala quem eu sou? Então, tudo que você for fazer na sua vida, avalie. Será que Deus ele agiria assim? Será que Jesus agiria assim, né? Ou nós não temos, né, esse hábito de fazer Sim, isso, de fazer esse né? De fazer autoquestionamento, esse né? autoquestionamento. Como é que eu posso agir desse jeito? Então, algum fala que é a consciência, sexto sentido, né? A sua fé, independente qual seja. Eu estou falando dessas situações ou religião porque é o que eu vivo. Sim, sim. Então, quem vive, né, outra fé, então você vai questionar a sua fé, né? O seu anjo da guarda, né, o seu protetor, né? Quem você, né, o que é que você confia? Então você começa a questionar, né? Então todas essas pessoas que têm a espiritualidade, né, são pessoas que estão ali, né, como santo, como pessoas de nível espiritual elevado, foram pessoas que fizeram algo de bom aqui, né? Fizeram algo de bom, deixou um legado, deixou algo, né? Então eu vou falar de Deus porque é a fé que eu prego, vou falar de Jesus porque é a fé que eu prego. Se você prega outra fé, então você vai questionar a sua fé. Então, será que é esse o caminho, né? O que é que essa pessoa fala sobre mim? Então, tem um texto que uma mulher fala o seguinte, né? Todos nós temos, não só eu, todos nós temos, né? A luz, Ai, a sombra. né? O poder, todos nós temos. Só que uns desenvolvem, conseguem perceber e outros ainda não. Não é dizer que essa pessoa não vai, Sim. ainda não, porque em algum momento da vida dela, ela desenvolveu isso. Em algum momento, ela desenvolveu. Então, tem uma ferramenta que a gente faz no coach, né? Que faz esse trajeto. Sim, né? sim. Faz essa jornada, esse Faz percurso. essa jornada em que... Não, o que é que lhe falta? Se você tiver... Não, eu falto isso, eu não sou organizada. Não, eu não sou isso. Não, tá certo. Em que momento da sua vida, né? Você conseguiu planejar e executar tudo direitinho? Às vezes foi na sua gravidez. Você fez o enxoval do seu filho. Você acordou de manhã, você deu um banho, você separou o sabonete. Fez todo o processo ali, subsequente. Subsequente. Você botou seu filho para mamar e botou ele Botei depois para rotar. Tá vendo como é simples? Entendeu? É porque, na verdade, é como estávamos conversando anteriormente. A autocobrança, sabe? De não perceber de que não perceber. você consegue fazer. Você consegue. Eu desenvolvi um método ano passado para ajudar mulheres a utilizar o seu ciclo menstrual para melhorar a sua autopercepção produtiva. Uhum. E aí, as fases, né? Mulher de fases. Isso, é. Cada fase dentro do período menstrual tem ali habilidades que elas lhe entregam um diferencial.
E aí eu desenvolvi uma ferramenta justamente para elas perceber, para elas olhar que em determinados períodos, é tanto que a minha ferramenta em si, ela mostra que em fases estratégicas, as fases onde eu tenho mais... Tem mais criatividade. Aí o que acontece? Justamente para mostrar para elas, cara, você consegue sim. A questão é que você se cobra demais e você traz para você uma identidade de uma pessoa que você não é, porque você ainda não procurou ver em coisas simples e validar aquele simples como algo também que faz parte e que é produtivo para você. Exatamente. Entendeu? E aí é onde entra essa questão realmente da Tem aquele emoção, livro que fala, né, dos bons hábitos, né? Dos bons hábitos. E aí é onde entra realmente a emoção, a emoção que gera naquela mulher. Puxa, mas realmente eu consigo botar meu bebê para amamentar e arrotar. Então eu consigo começar e terminar algo. Exato. Na cozinha, quando você cozinha. Quando você decidiu estudar e passar em uma prova, no colégio. Então, tem vários ciclos da sua vida que você passou, que você conseguiu ser essa pessoa, que você é essa pessoa. Então, todos nós temos, todos nós temos. Pode ter acontecido no caso de em alguma situação, durante a vida dessa mulher, desse homem, algumas circunstâncias levou a ele dar um tempo, mudar um pouco esse comportamento, mas que tá ali. Ele consegue resgatar. Ele consegue reprocessar e fazer e voltar a ser quem ele era. Por exemplo, estou continuando uma pesquisa relacionada à gestão emocional, que é a área que eu estou me especializando, e aí eu estou fazendo uma pesquisa sobre afetividade. E esses dias eu conversando com meu mentor a respeito disso, ele nos trouxe um insight de que a afetividade está muito relacionada ao convívio, a quando você vai nutrindo aquilo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Sim. Por exemplo, ele trouxe como exemplo, o hábito de comer à mesa junto com a família é um hábito que você fortalece essa atividade. Os laços, né? Laços, entendeu? Então, por exemplo... Gera memórias. Então... A gente falando sobre trazendo um pouco do que nós conversamos no episódio anterior sobre as gerações atuais, até isso tá deixando de existir. Porque todo mundo vai pro sofá, vai pra televisão, vai pro computador, ou come com o telefone. Sabe? Né? Isso influencia nas emoções e na identidade das pessoas. Aí é onde tá tudo relacionado também a essa questão do resgatar, de soltar essas âncoras de padrões de comportamentos destrutivos e resgatar realmente de volta as coisas simples que vai nutrir emoções positivas, que vai nutrir emoções que edifiquem, que vai nutrir emoções possibilitadoras, porque uma outra coisa que não sei, eu acredito que você também como profissional da área deve ter percebido, os comportamentos das gerações atual tá trazendo também uma geração de pessoas de comportamentos sabotadores. Eles se auto-intitulam e se auto-rotulam incapazes de coisas simples. Ah, mas é porque eu não sei, eu não consigo. Cara, tu não tentou. É como nós conversamos no episódio anterior. Até o hábito, até a prática de você ensinar a criança já a lavar o seu próprio copo, faz com que você tem que criar. Isso também influencia na identidade. Isso também influencia na formação das emoções dela. Porque, imagina, a criança ela se vê numa situação que ela quer tomar água, mas não tem como tomar porque o copo está sujo. Aí ela se frustra porque ela vai ficar com sede porque não sabe lavar um copo. E levando lá para fora, né, para a nossa realidade, será que lá fora vai encontrar as pessoas que vão dar tudo aquilo que ela quer, na hora que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer? Então, hoje eu estava atendendo um paciente que ele disse bem assim, doutora, tem 17 anos que eu não vou para um médico, porque eu não gosto de médico. Aí ele, aí falou, aí eu escutei, aí eu disse a ele bem assim, hoje, você não é mais aquela criancinha. Hoje, você é adulto. Hoje você não faz o que você gosta. Hoje você não faz o que você gosta. Hoje você faz o que é necessário. Nós somos adultos. E adultos não faz o que gosta. Faz o que é necessário. Quem faz o que gosta é criança. Nós não somos, quem está cheio de adultos
querendo fazer apenas o que gosta. Faz birra, né? Faz birra. Faz birra. Porque quem tá falando é ele, não. Quem tá falando é a criança interior, né? A gente não Criança sabe ferida, qual foi, né? A gente não sabe qual foi o trauma que a pessoa, qual foi a vivência. Então, por exemplo, vou dizer algo bem simples. Tinha um rapaz, um amigo meu, que ele não dormia só de jeito nenhum. Ele tinha que dormir com alguém. E se ele dormisse com alguém, ele tinha que dormir primeiro para depois a pessoa dormir. Se a pessoa dormisse primeiro do que ele não dormia. E ele viveu a vida dele toda dessa forma. Gente do céu. Dentro de uma imersão, ele descobriu por quê. Por quê? Porque o que é que a gente faz? Aí ele disse que o pai dele faleceu, ele era criança, e a mãe dele disse assim, não, seu pai está dormindo. O pai dele dormiu e não voltou mais. Ele achava que dormir, ele não ia voltar mais. Então, ele só dormia se alguém tivesse ali com ele e a pessoa não poderia dormir. Ele tinha que dormir primeiro e ele não sabia o porquê. Já tinha feito terapia, já tinha feito... E ele não lembrava disso. Por quê? Aí, dentro da imersão, foi lá no inconsciente, ele lembrou a situação. E quando ele saiu dessa imersão, ele ligou para a mãe. Ele lembrou da roupa que a mãe tava, como era o caixão, a casinha, tudo direitinho. E ele... Eu vivi uma experiência como essa, onde eu me vi bebê sentadinha na mesa com a minha mãe me dando banana. E eu achava que naquela memória que eu tive naquele processo, de que eu já tinha uns 2 anos. Mãe disse, não, você começou a comer banana com 2 meses. Aí eu... caramba, com 2 meses, quer dizer, eu me vi na mesa, até a cozinha, eu lembro como a parede branca, com pouca luz, em cima da mesa. Aí, mãe, você tinha 2 meses quando você começou a comer banana. Aí eu fiquei pasma, Agora, velho. imagine, né? Lembra que a gente falou lá? Uma corrente invisível. Uma corrente invisível. Invisível, você não sabe o porquê você se comporta desse jeito, né? Então, tinha outra pessoa que, eu acho que é Camila que fala sobre isso, que quando chegava assim no pôr do sol, a mão dela começava a suar, suava e não sabia. Depois que passava, voltava ao normal. Por quê? Teve um tempo, o pai atrasou de pegar ela na escola. Olha. E aí a professora disse bem assim, não, a gente vai deixar ela aí com o porteiro. Aí o porteiro disse, não, deixa que eu levo ela para casa. E ela ficou nervosa, começou a suar, achando que os pais não iam pegar. Então, quando era o pôr do sol, ela suava, porque era a sensação do abandono. Do abandono. Então, o corpo fala, o corpo vai falar de acordo com a sua memória, que está alojado na carne, como a gente falou lá. Sim, sim. O corpo, porque é físico, né? É físico, eu estou vendo. Aquela face ali vai entregar aquela memória. Então, quando vinha aquela criancinha lá que foi esquecida por um determinado tempo, né? Aquela palavra que falaram, né? Às vezes até brincando. Mas que machucou, né? Mas ela gerou, né? Uma emoção, Sim. um significado, e ela disse, pronto, vou me levar, vou ficar aqui só, não vou ver mais minha mãe, né? Então, aquela criança... que passa que, na verdade, dentro de uma pesquisa que eu fiz, é um dos medos do bebê, né? É de cair e do abandono. É os 2 únicos medos que nós, seres humanos, nascemos. É o medo de cair e o medo de ser abandonado. Sem contar as músicas de Niná aterrorizantes, né? Mulher, eu vi um meme esses dias, eu mandei pros meus filhos, do velho do saco. Gente, meus filhos rachou de rir. Esse mãe, é que trauma. Vacina, geralmente homens, né, que tem. Nós mulheres não, porque temos o... Tem que levar as crianças, né, indicar a então, situação. a injeção de homens... Homens têm muito medo de tomar injeção. Mulher, eu não sei se eu revelo, mas eu conheço uma pessoa que eu digo, sério, tu desse tamanho, com medo de injeção. E é mais homem. Homem tem. Olha, eu me lembro que minha mãe, eu acho que eu venci porque eu tive febre reumática juvenil e eu tinha que tomar injeção todos os dias. Vegetacil, misericórdia. Mas eu me lembro que quando ia tomar, eu tinha medo, chorava, gritava, e minha mãe disse, coloca a agulha toda, coloca... Porque minha mãe era daquele, né? Arrasca, falei-me meu pai. Coloca a agulha toda, coloca a agulha toda. Então, eu tinha pavor. Eu acho que eu venci. E até hoje, viu? Depois eu acho que até hoje você não toma Bezetacil. Nem coloca a agulha toda. Olha, reparem. Hoje o diação. Então, né? Então, aquilo ali gera uma memória. Então, o corpo traz uma autodefesa, né? Referente àquilo ali. E é aí onde entra o episódio 3, que é a Rota da Cura.
No episódio 3, vocês vão entender como é que vocês agora vão caminhar por esse caminho e trazer todas essas curas emocionais, físicas e mentais que foi ali adquirida na sua jornada, que você de repente está ali procurando entender o que fazer, por onde eu vou começar, que recurso e quais meios eu vou poder buscar e como vou utilizar. E aí, onde vocês já sabem que na imersão, minhas amigas a bordo, vocês vão poder viver essa experiência, tá? E a Carla vai aqui estar fazendo mais uma vez aqui o convite, né, para que vocês possam estar participando, porque, claro, a minha equipe já aqui já sinalizou, tá, gente? Já está acabando o nosso programa. Rápido, né? Rápido, mas já sabe. Próximo episódio vem aí com esse segredo, com esse tema que você vai estar acompanhando toda essa jornada e já vai começar a descobrir como você vai trabalhar agora, ó, essa rota de cura. Mas convida as meninas para poder estar participando, para já viver essa experiência na prática, não só apenas no podcast. Exatamente. Então, lá na imersão, a gente vai trabalhar esse resgate da identidade. Né, trabalhar o resgate, voltar para a sua essência, né, trabalhar quem você nasceu para ser, qual é a sua essência. Então, às vezes as pessoas falam, você fala demais, ou então você fala de menos. Então, tipo, quem você é, né? Você se resume ao que as pessoas dizem quem você é. Então, quando a gente fala quem você é, então as pessoas não sabem conceituar quem você é, né? Quem eu sou, o porquê você está aqui, qual é o seu propósito aqui, né? Quando você vai navegar, você vai chegar no porto. Você navega, você chega ali no porto, que é o nosso destino, né? O nosso destino, né? O propósito, é o cumprimento desse propósito. Perfeito. Então, a sua identidade, se você não tem a sua identidade, se você não sabe quem você é, jamais você vai cumprir esse propósito. Lá nós vamos ativar, porque é um dia. E a gente sabe que é uma jornada. A nossa imersão, ela não promete milagres. Ela não promete, você vai sair de lá transformada. Mas eu tenho certeza que você vai sair de lá molhada. E os insights, Imergida, né? E os insights que você vai conseguir construir nesse processo, já para poder você ter essa noção e já começar a trilhar essa sua direção. O maior erro dessas imersões que tem, desses treinamentos, desses encontros, é você prometer algo que você sabe que não é só assim. É um processo, um processo contínuo. É um processo contínuo. A nossa proposta é de trazer algo leve. Por isso que a gente vai para um lugar onde é um paraíso, né? E venhamos, né, a orlinha pôr do sol, a gente vai olhar para o céu, olhar para o pôr do sol, né? Então nós temos isso aqui, nós moramos num paraíso. Gente, quantos aqui sabem que a gente tem golfinho? É verdade. Em Aracaju, né? Pessoas que vêm para Cancún para ver golfinho. A gente tem golfinho aqui. Aí o povo diz, não é boto não, minha gente. O boto, ele é uma cor só. O golfinho, ele tem duas cores. Tem uma cor na barriguinha e tem outra cor assim. Então, E o boto é de água doce também, né? Nós temos aqui golfinhos. Né? Então, nós vamos trabalhar essa imersão com tudo aquilo que Deus nos deu. Né? É a natureza, né? A nossa água, gente, vai ser lindo. Eu fico assim, eu fecho os olhos e eu vejo aquelas mulheres, né, descobrindo quem elas são, entendendo, na verdade, né? Entender, trazer o entendimento, perfeito. Trazer o entendimento, quem vocês nasceram para ser, né? Quebrando essas correntes ou desvendando essas correntes invisíveis para você entender, porque se você não entende, você não cura. Não, e sem contar que assim, ela só consegue romper algo que elas sabem que existe, porque na maioria das vezes elas nem sabem que existe uma corrente. Se você não vê, você não tem como resolver. Não tem como resolver. Não tem como resolver, de jeito nenhum. E quando você descobre, né, quando essa coisa está lá bem profunda e ela vai emergir, aí sim, porque aí você vai saber que emoções são essas. Então, quando eu destaco a emoção, não quer dizer que você é fraca, mas quer dizer que você é corajosa e tem coragem para resolver aquilo. Para olhar para aquela situação, pra você né? Entender. E dizer assim, cara, eu vou encarar isso aqui. Algo que é importante falar, né? A gente fala de inteligência emocional. O tempo todo, inteligência emocional. Quem disse a você que emoção tem inteligência?
Que é a emoção inteligente, pois é. Né? Você consegue gerenciar. Como é que eu vou falar? Meu pai morreu, um ente querido meu morreu. Tristeza, não fique triste. Né? A pessoa cometeu uma É raiva. um sentimento. Né? Não tenha é um raiva, né? Não tenha raiva, né? Você não, o cara vem lhe roubar, não tenha medo. É como diz, a questão não é você não sentir, é a intensidade, é você nutrir aquilo ali. É no- Ah, ficou triste, você vai ficar nutrindo a vida toda a tristeza? Exatamente. Ah, você tem raiva, você vai nutrir a raiva a É. vida toda? É sobre a intensidade que você vai ter aquela emoção e o quão você vai estar nutrindo ela. Exatamente. É o como você vai lidar com aquilo. Ah, vai ficar. Não, fique triste. Você tem o direito Tem de ficar isso. triste. Você tem o direito de se chatear. Você tem o direito de brigar. Você tem o direito. Você tem o direito. E é né? necessário você Todos viver nós, aquela é emoção. fisiológico. Tem que viver Tem aquela emoção. algo que nós assistimos aí que é Divertidamente. Sim, na minha Tem formação eu tive que filme fazer. melhor, né, para explicar que as emoções são necessárias do que Sim. aquele. Ninguém é 100% feliz, ninguém é 100% alegre o tempo todo. Ninguém tá rindo o tempo todo. Às vezes a pessoa diz: "Ai, Carla, nem combina com você". Eu digo: "Mas hoje eu tô assim, daqui a pouco passa, mas deixa eu Todos curtir". nós somos seres duais, dualidade, luz e sombra. Vai ter aquele dia que você vai estar nossos tagarela, demônios próprios. né? Tem outro dia que você vai estar meio borocochô e tá tudo certo. E tá tudo certo, é necessário, é fisiológico. Ninguém tá meio o tempo todo, ninguém tá feliz o tempo todo. Aí eu digo, pronto, domingo mesmo, eu tinha tanta coisa pra fazer, mas eu nem me levantei da cama. Ficou lá prato sujo, casa suja, roupa pra drobar, Fiz hoje. E tá tudo E certo. tá Eu fiz a tudo mesma certo. coisa, eu fiz a mesma Vou coisa. dormir, mas dormir. Ah, eu tenho que estar do domingo na igreja, eu tenho que estar. Gente, você é livre. Né? Se permita viver, se permita sentir, né? Então eu estava num evento sábado, onde aquela mulher, meu Deus do céu, eu tinha que estar naquele lugar para ouvir, né? Tem muitas pessoas de palco com microfone na mão, se achando estrela, com identidade deturpada, que não sabe nem quem é, que não sabe quem é. E, infelizmente, Aracaju tá cheio disso, Tire. viu, Fia? Tire isso dessa pessoa. Muito estrelismo e pouca identidade. Ou nenhuma. Infelizmente, Aracaju tá cheio disso. E é sobre exatamente isso. Você vestir um personagem para passar algo que você não é. Algo que você não é. Então eu visto aquela máscara, né? Fico idolatrando aquela coisa e você não é aquilo. Então hoje, né, para você ser autêntica, você paga um preço. Né? Eu mandei uma mensagem para 2 amigos meus que ai, alisa o cabelo. Olha, você é assim, você não vai casar. Eu digo, a pessoa não me merece. E eu disse, da próxima vez que vocês falarem do meu cabelo, vocês não vão ser mais meus amigos. A nossa amizade vai ficar por aqui mesmo. E quando a gente fala... Porque se eu tivesse procurando, eu quero mudar, né? Eu quero, né, mudar, quero fazer um visual novo. Eu não estou buscando, eu não estou procurando. Certo? Quem gostar de mim, quem vier para somar comigo, vai encontrar essa mulher do cabelo crespo, da identidade firmada, sabendo quem eu sou, negra, preta, influente, que amo falar, que amo ouvir, que amo interagir, servidora, cuidadora, mãe, vó. Agora eu sempre digo que eu sou agora 4x4. Né? Eu sou a mulher 4x4. Que é 4x4? 4 filhos e 4 netos. Eu tô nessa trilha. Então, eu tô nessa trilha. Então eu quero ser Eu sou 4x2 ainda. 4x2. Então, eu fui falar no lugar, a pessoa, gente, o que é 4x4? Aí eu disse, é só 4 filhos e 4 netos. Então, eu quero ser essa mulher, né? Então, eu acho que eu não firo a integridade moral de ninguém, a integridade física de ninguém, porque eu sou o que eu sou. Sabe uma coisa que eu percebo com isso? O que fica claro para mim quando as pessoas elas geram um incômodo com a nossa identidade, com quem somos, é porque elas não pelo fato de elas não saber quem são, aí isso gera incômodo. Eu tive muito desconforto com esse tipo de situação há um tempo atrás, mas depois que ficou claro que não é sobre mim, é sobre o outro. Exatamente. Se eu sei que eu sou, meus princípios, meus valores, a minha essência, pouco importa o rótulo que eles querem me colocar.
Eu não Exatamente. preciso aceitar. Eu não preciso me apossar do que me entregam. Outra coisa que eu trago muito para minha vida, o mal que me fazem, não é o outro que faz, é eu que permito que façam. Então, quando você encontra essas pessoas que querem me Leandro, moldar, né, que fala, Leandro Leandro Carnal. Ele fala o seguinte: quando a pessoa faz a primeira vez, a responsabilidade é da pessoa. Mas quando ela faz da segunda e a terceira, a responsabilidade é sua. É nossa, então né? assim, É não dá nossa. para esse negócio da pessoa me rotular, me titular, eu simplesmente vou lá receber. Cara, se eu sei quem eu sou, dane-se o que o outro espera, dane-se o que o outro pensa. A gente pode respeitar a opinião dele, mas quando se refere à minha identidade, à minha respeitar essência, não é aceitar, não é né? aceitar. Exatamente. Cara, se você pensa isso sobre mim, beleza, mas eu não sou obrigada a aceitar. E com essa mensagem é que eu quero encerrar esse programa de hoje. Deixar para você essa mensagem de que você pode sim aceitar ouvir, mas você não precisa se apossar. Você não precisa trazer para si, entendeu? Porque não é seu. Alguém trazer para você de que você é algo, quando você sabe quem você é, dentro de você. E o contrário também é verdadeiro, viu? Sim. Porque existem muitas pessoas criando em pessoas expectativas desleal. Sim. Quando eu digo algo que você é, que você não é. Tipo assim, ó, você é uma mulher isso, você é uma mulher aquilo, que não sei o que, acaba criando uma expectativa na pessoa. A pessoa acredita que ela é aquilo, às vezes vai fazer aquilo porque alguém disse que você vai. Mas, na verdade, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que gosta de massagear o ego. Massagear o Anne ego. Couto é aquela pessoa que é o seguinte, ela prefere falar a verdade para lhe machucar do que falar uma mentira para poder lhe massagear. Exatamente. Certo? Que não é pra machucar. Que não é para machucar, né? é porque tem pessoas que se ofendem se com a machucam. verdade. Mas eu trago isso comigo. Eu prefiro lhe machucar com a verdade do que lhe massagear com a mentira. Como dizia um velho mentor, bateu, doeu, toma que é teu. É isso? Então, Carla, quero agradecer, né? Episódio 2 tá tudo ok. Convidar vocês para o episódio 3, porque no episódio 3, como você já sabe, você vai descobrir agora essa jornada de cura. E digo para vocês que é algo que todos nós, independente de nós sermos aqui profissionais da aura, todos os dias nós precisamos continuar trilhando esse caminho da cura. Seja do emocional, do mental, do psíquico, do físico, enfim. É necessário essa jornada diária e contínua, tá? Sim. Então, claro, já vai se preparando, porque próxima semana nós temos aí o terceiro episódio dessa temporada de setembro, tá? E se prepare, porque no dia 28 vocês vão ter a oportunidade de vivenciar, de experienciar nessa imersão, tá bom? Beijo no coração de vocês. Quero desde já agradecer a você que ficou conosco até agora. Agradecer a toda a nossa equipe. E claro, vai lá. Segue lá nossos perfis nas redes sociais. Vai lá no canal, assina lá o canal. Minhas amigas a bordo. Deixa lá o seu like, ó, e vai compartilhando. Convida as amigas todas para poder conhecer o programa, para poder acompanhar os nossos conteúdos. E semana que vem, espero vocês mais uma vez, aqui no CoutoCast. Beijo no coração de vocês e até lá. Olá, eu sou Anne Couto, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar
qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.